Doce e emagrecimento. É possível comer doce e ainda assim continuar emagrecendo? Nesse vídeo de hoje eu vou te ensinar como melhorar a sua relação com o doce para que você consiga ter esse prazer e ainda assim emagrecer. Você precisa entender primeiro que os doces, eles não são vilões do emagrecimento, a depender de como eles estão inseridos na sua alimentação, em qual contexto eles se encontram. E eu vou te falar alguns gatilhos e também vou te dar dicas práticas do que você pode fazer diante desses gatilhos. Você precisa entender por que nós sentimos tanta vontade de comer doce primeiramente. Existem vários gatilhos e várias situações diferentes para cada pessoa e o açúcar, quando a gente consome o doce, ele gera reações no nosso organismo, onde você tem aquela sensação de prazer, né? Por que essa sensação de prazer ela acontece? Porque quando você come um doce que é altamente palatável para você, que é uma formiguinha e gosta de doce, você aumenta os níveis de serotonina, um hormônio responsável pelo humor, que melhora o seu bem-estar. E para explicar um pouco sobre essas situações, nós vamos falar um pouco sobre esses gatilhos e qual a relação que isso tem no nosso organismo e com a serotonina. Então, a primeira coisa, como eu já iniciei para você, é essa queda da serotonina que pode acontecer. A serotonina é um hormônio ou um neurotransmissor responsável pelas situações e pelas emoções, a sensação de humor, na verdade, bem-estar. Inclusive, mulheres na TPM têm queda de serotonina e eu vou falar já já sobre isso, calma aí. Então você precisa entender que esses níveis baixos de serotonina vão fazer com que você busque mais o consumo de doces, ou não só doces, mas de alimentos que são palatáveis para você. Um gatilho importante que pode gerar essa procura pelos doces é a fome emocional. Por que a fome emocional? A fome emocional, ela é seletiva, ela vai fazer com que você selecione os alimentos. Então, se você gosta muito do doce, você está passando por algum processo, você está triste, está nervosa, está ansiosa, ou até mesmo está feliz, você vai buscar prazer, você vai buscar compensação. Esse é um caminho que o seu cérebro já aprendeu. Quando você passa por algum processo, está passando por alguma dificuldade, sua mente, seu cérebro já aprendeu que existe uma rota aí, ele vai procurar justamente o doce para aliviar essas situações, para que você tenha prazer, mas você sabe, o prazer ele é muito momentâneo. Então, a gente precisa entender que também existe algo por trás dessa procura pelos doces, que é a questão que você tem aí emocional com aquele alimento, ou seja, a memória afetiva que aquele alimento traz para você. Em muitos casos, o doce é a opção mais escolhida. Outro gatilho para a busca pelo doce, como eu já falei no início, é a TPM. Por que a TPM? Porque na TPM as mulheres buscam mais doce. Porque no período da TPM as mulheres elas têm queda natural da serotonina, que é esse hormônio que melhora o humor e traz a sensação de bem-estar. Então você vai em busca, você vai ter mais necessidade de alimentos com carboidratos. E o que acontece quando as mulheres estão querendo emagrecer? Elas simplesmente querem reduzir drasticamente o consumo de carboidratos, querem ser do 880, quer tirar totalmente o doce. E aí quando chega no período da TPM, que existe uma necessidade maior no consumo de carboidratos e que a mulher está com esse neurotransmissor serotonina mais baixo, a mulher acaba entrando em momentos de compulsão. Então por isso que é muito mais importante você saber como equilibrar. Já já eu vou ensinar um pouco sobre isso. Você precisa melhorar também, então, a relação com os alimentos. Esse é um gatilho também que pode estar fazendo com que você não consiga controlar essa compulsão pelos doces, fazendo com que você ache e acredite que o problema do seu emagrecimento é o doce, e não é. Você precisa entender que o doce, o chocolate, o bolo, ele não é um alimento vilão. Ele pode sim fazer parte do seu dia a dia, desde que você saiba por que você está consumindo aquele alimento. Então você precisa ter uma melhor relação, uma relação transparente com esses alimentos. E muitas vezes você não deve se culpar, porque isso é justamente porque você aprendeu, você teve um aprendizado que o doce ele é o vilão para quem quer emagrecer. Você precisa vencer essas barreiras, esses medos e ter um novo aprendizado
para que você consiga olhar o doce como um alimento também que pode sim fazer parte do seu processo de emagrecimento. Então vamos a algumas dicas. Primeira coisa, você pode ou substituir por opções mais saudáveis. Exemplo, eu vou consumir um chocolate mais amargo, eu vou fazer uma receitinha de um bolinho de caneca, usando ingredientes naturais. Mas eu quero dizer a você, em relação a isso, que se a sua vontade é de fato não comer um bolinho de caneca, você quer uma fatia de bolo realmente, ou você quer um chocolate de verdade, um brigadeiro de verdade, coma. Veja que a proibição e a restrição sempre vem depois dela a compulsão. E muitas vezes você está afim de comer um brigadeiro, você diz, não vou comer, eu não posso porque eu estou querendo emagrecer, e você não come, aí você come uma bolachinha integral ou uma colher de pasta de amendoim. Não mata a vontade original que era comer aquele chocolate e depois você acaba comendo muito mais chocolate. Então entenda, veja, juntou as calorias ali dos outros alimentos fit que você ingeriu, mais as calorias do alimento que você realmente queria, a sua vontade original, e ainda mais, você não consome em pequenas quantidades, você acaba tendo uma compulsão porque você estava em restrição por muito mais tempo. Então você pode substituir por um doce mais saudável ou se está com vontade, melhora a relação com o alimento, entende por quê, o que é que está envolvendo aquela vontade sua de comer, para que você saiba a quantidade correta para você. Outra dica importante que eu quero te dar é você estar atenta às suas emoções. Quais as emoções estão por trás dessa minha vontade? Eu quero comer o doce porque de fato eu estou com vontade, eu gosto de comer de maneira consciente? Ou eu quero comer esse doce para aliviar alguma emoção, é porque eu estou nervosa? Então perceba que não é sobre o doce, não é cortar o doce, é saber por que eu como esse doce, como ele está inserido na minha alimentação, em qual contexto, qual horário, quais quantidades e por quê, qual a emoção por trás. Mais uma dica é controle as compras do supermercado. Eu escuto várias mulheres, é porque eu tenho criança em casa e aí eu tenho que comprar, mas saiba que até isso você precisa moderar. Lógico que criança é criança e a gente não vai já fazer um terrorismo nutricional com os nossos filhos, mas você precisa entender que essas compras, elas precisam ser bem planejadas, tanto não só para o seu emagrecimento, mas para a saúde dos seus filhos, para o aprendizado, a educação nutricional. E você não precisa comprar em grandes quantidades, então estabeleça ali uma quantidade que você sabe que dá só para aquela semana ali, se você vai dar só para os seus filhos no final de semana. Não inventa essa coisa de, mas eu tenho que ter, porque às vezes chega visita na minha casa. Quando chegar a visita na sua casa, você dá um jeito, você dá os seus pulos. Mas não faça isso, porque você vai acabar sabotando o seu processo de emagrecimento. Se você fica guardando ali um monte de doce, na gaveta do trabalho tem doce, na gaveta do quarto tem doce, na despensa está cheio de doce, então fica muito mais difícil, não de você aí restringir, porque não é isso que eu quero te ensinar, mas de você controlar, sim, essas quantidades, principalmente quando o gatilho da emoção estiver mais aflorado. E outra dica é, mantenha uma alimentação balanceada. O que é que eu estou querendo dizer? O mais rica possível em nutrientes. Magnésio, triptofano, zinco, que são encontrados, por exemplo, nas sementes, nas oleaginosas, no peixe, nos ovos, nos vegetais, nas frutas, são nutrientes que são cofatores na produção de serotonina, melhorando a sensação de bem-estar. Além de que, quando você consome alimentos de verdade, você desinflama seu organismo. Consequentemente, você tem menos compulsão. Perceba que o problema não está em comer o doce, mas você ter compulsão por doces. E essa compulsão, ela pode sim ser controlada. Basta você perceber, como eu falei desde o início do vídeo, quais são esses gatilhos e o que é que eu posso fazer. Eu tenho que me atentar às emoções, eu tenho que ver como é que eu estou inserindo esse doce na minha alimentação. Eu posso também ter substituições mais saudáveis. Eu controlei a quantidade e consumi, mas estou com vontade novamente de consumir, então eu vou consumir dessa segunda vez uma opção mais saudável. Eu estou me alimentando realmente bem, eu estou consumindo alimentos de verdade, que vão melhorar o meu humor, que vão melhorar o meu bem-estar e, consequentemente, vão reduzir esse desejo incontrolável de comer doces. Eu estou comprando muitos doces para minha casa, eu deixo muitos doces o tempo todo espalhado em todo o caminho que eu vou, como se fosse o coelhinho da Páscoa. Então é isso, você precisa entender. A questão são os exageros. Você precisa evitar o exagero e a restrição. Evite os extremos do 8 ou 80. Então, eu quero saber de você, se você já ouviu falar
que o doce faz mal, que o açúcar faz mal para o processo de emagrecimento. Então, vamos relembrar, não esquece. O problema não está em você consumir o doce, mas como, por quê e quais as estratégias que você faz, em qual contexto está inserido esse doce na sua dieta, na sua rotina, no seu dia a dia. Então, a gente sabe que fugir do açúcar ou do doce não é algo fácil e você não precisa simplesmente restringir, você não precisa fazer isso de forma drástica, mas sim equilibrar esse consumo, acertar o seu ritmo, porque quando você acerta o seu ritmo, quando você não se cobra demais, você consegue sim ter prazer na alimentação e emagrecer de maneira definitiva e com saúde através dessas alternativas. Então não esquece de dar o seu like, deixar aqui o seu comentário se esse vídeo foi interessante para você e ativa as notificações no sininho para você não perder o próximo vídeo.